Pessoal, vamos aqui contextualizar a crise que os Estados Unidos vem sofrendo pela volta do sarampo. Pois é. E aí daqui a pouco eu explico o absurdo que a Luiz Zanata quer passar na Câmara dos Deputados aqui no Brasil. Diz a matéria que os casos de sarampo aumentaram para um total de 800 pacientes até agora em 25 estados dos Estados Unidos da América, incluindo Texas e Novo México, informaram o CDC, ali, os Centros de Controle e Prevenção de Doenças, né, na sigla em inglês CDC. Aí aqui, pessoal, a matéria vai trazer vários números do aumento que está tendo. Aí eu quero só dar uma resumida e dizer o que no final, o que é o que chama atenção e que assusta. Dos casos de sarampo em 2025, que são muitos, lá nos Estados Unidos, 96% ocorreram em indivíduos que não foram vacinados, ou cujo status de vacinação era desconhecido, conforme o próprio CDC informou. Isso aqui assusta muito porque é o seguinte: sarampo foi erradicado nos Estados Unidos, sabe quando? Em 2000, tem 25 anos. E de repente surgem aí essa quantidade de centenas de casos, por enquanto na casa das centenas. Mas não dá para duvidar que daqui a pouco na casa dos milhares. Por quê? Porque as pessoas estão deixando de se vacinar. O que aconteceu na pandemia aqui no Brasil com o Bolsonaro, né, negacionista, fazendo campanha contra a vacina, e depois, quando ele viu que ia perder as eleições, tentou, não, mas eu comprei não sei quantos milhões de vacina, aí queria posar de, opa, eu sou pró-vacina. É muita cara de pau, mesmo assim perdeu as eleições, e eu até inclusive atribuo que, olha, se ele tivesse tido um comportamento mais responsável nas eleições, certamente teria ganho. Então, isso aí custou caro para ele. Pelo menos no ponto de vista eleitoral, porque no criminal até agora nada. Não aconteceu nada com essa turma aí. Aí, lá nos Estados Unidos, então, na pandemia também, o Trump era o presidente, aí perdeu, entrou o Biden, agora o Trump voltou. Teve também uma campanha anti-vacinação, muita fake news, muita desinformação, e que não afetou só a vacinação de Covid, porque a desculpa deles é que a vacina da China, lembra da vacina, e falava um monte de baboseira. Só que isso aí desestimulou a vacinação de uma maneira geral em várias questões aí, como essa aqui, doenças já erradicadas. Aí agora a Júlia Zanata, repito, tem aquela tiara que pode ser que você goste, eu acho ridícula. E que ela sabe muito bem onde é que ela pode e onde é que não pode usar. Anda com aquilo por aqui. Aí, um tempo atrás foi na Alemanha, que aquilo é considerado um adereço que pode ser não sei o que, do nazismo, do fascismo, não entendo direito desse negócio, mas lá ela não usou. Por quê? Porque ela sabe muito bem, né? Aí vai dizer aqui então que ela apresentou 2 projetos de lei que buscam desobrigar a vacinação de crianças e proibir de forma ampla a imposição de vacinas em todo o território nacional, inclusive em contextos de pandemia e calamidade pública. No PL 2641/2025, a deputada propõe que toda vacinação somente poderá ser realizada mediante consentimento expresso, livre e esclarecido do indivíduo ou de seu representante legal. Aí, se o representante legal de uma criancinha for um negacionista, a vida da criancinha estará em risco. E onde é que fica a obrigação legal dos pais de cuidar, de proteger os seus filhos ou aqueles que estão sob a sua tutela? Sem falar no risco do filho de um negacionista contaminar outros filhos na escolinha. Aqui vai lembrar que a medida se aplica a todas as faixas etárias e veta a exigência de comprovação vacinal para matrícula em escolas, acesso a serviços públicos, participação em concursos ou emissão de documentos como passaporte e CNH. Então, né, é uma situação que afeta não só o indivíduo, que você pode pensar, mas cada indivíduo é livre. Primeiro, a criança, repito, ela não tem condição de tomar decisão. Depende da maturidade dos pais. E aí, se o pai for negacionista, aquela criança estará exposta. E pode ser que essa criança exposta contamine outras. William, é só cada pai vacinar o seu e aí pronto. Não vacina o que não quiser e vai contaminar só o não vacinado. A gente sabe que a vacinação ela protege, né, traz consequências mais brandas, sintomas mais brandos, mas não cria uma camada que, então, dependendo da doença, sim, mas dependendo, como é o caso da Covid, mesmo a pessoa vacinada, ela tinha sintomas menos graves do que o não vacinado. Mas ainda assim, causava ali, contaminou o outro de Covid. Para ficar aqui num exemplo. Então, sim, tem que ter uma campanha para vacinação geral, ampla. E aí você não vai sair correndo atrás das pessoas com a vacina na mão. Então você cria meios. Então se não tiver o comprovante, o cartão, não participou do concurso público, a escola tem que pedir ali para os pais o cartão de vacinação.
É uma série de medidas que a Júlia Zanata quer tirar. Aqui vai falar, vejam só, isso aqui que eu vou ler para vocês é o poste mijando no cachorro. É a inversão das coisas. Fala que a proposta também busca incluir no Código Penal o crime de coação vacinal, com pena de reclusão de 2 a 4 anos. Conforme o texto diz aqui, haverá agravante se o autor for servidor público ou se o ato ocorrer em instituições de ensino ou saúde. O projeto define como coação não apenas ameaça direta, mas também medidas indiretas, como restrições de acesso a serviço e benefício. Ou seja, ela quer realmente que o negócio fique complicado. Aí o outro projeto de lei dela, número 2643, permite que pais ou responsáveis deixem de vacinar crianças desde que apresentem atestado médico com contraindicação ao imunizante, emitido por profissional com especialidade pertinente ao caso clínico. Isso aqui é outra história. Né, que se a criança tem uma contraindicação, porque ela tem um problema de saúde, aquele imunizante pode agravar esse problema. Aí é óbvio, né, que é uma outra questão, que tem que ser discutida com a equipe médica. Aí isso aqui nem precisava desse projeto, né, Júlia? É uma questão óbvia. Então tá aí o país cheio de problema estrutural, pautas urgentes, e a Júlia Zanata com esses 2 projetos de lei, que é brincadeira, né? Então é isso, eu fico por aqui. Quem puder, espalhe e compartilhe o vídeo. Vamos trazer mais pessoas para cá, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. Valeu, gente, até mais.